Em uma noite tranquila, um simples boa noite transforma a vida de Tânia, uma mulher de 35 anos, levando-a a explorar uma conexão inesperada com Lucas, o amigo de seu filho de apenas 20 anos. O que começa como um gesto inocente logo se transforma em uma emocionante dança entre desejos e sentimentos. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e paixões que desafiam fronteiras, revelando que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. A noite estava envolta em um manto de tranquilidade enquanto Tânia se preparava para se retirar para o descanso. Com 35 anos, os momentos solitários costumavam ser recheados de reflexão. Ela sempre se perguntava como havia se tornado uma mãe tão atenta, mas por dentro sentia uma chama que nunca se apagou. Ao passar pela sala, notou o amigo de seu filho, Lucas, que acabará de chegar. O jovem, aos 20 anos, era encantador e carismático, com um sorriso que despertava a atenção de todos ao seu redor. Tânia hesitou, mas seu instinto maternal a fez lembrar-se do quanto a juventude é cheia de vida e possibilidades. Decidiu que era hora de dar-lhe um simples boa noite. Ao entrar no quarto de seu filho, ela não esperava que esse gesto inocente mudaria sua vida de maneira tão inesperada. Quando Tânia se aproximou de Lucas, ele estava sentado em uma poltrona, imerso em seu celular. A luz suave do abajur que iluminava o ambiente parecia realçar todas as nuances daquele momento. "Oi, Lucas. Vim dar boa noite", disse Tânia, tentando esconder a ligeira inquietação que lhe perpassava. No instante em que seus olhos se encontraram, algo indefinível aconteceu. Lucas sorriu e, com um olhar que parecia ir além da simplicidade de um cumprimento, respondeu: "Oi, Tânia. Estava só pensando em como a vida é cheia de surpresas." As palavras delicadamente pronunciadas deixaram Tânia intrigada. Naquele instante, ela notou que o tempo e a maturidade poderiam ser companheiros de dança, e uma conexão começou a se formar entre eles, como se o universo estivesse conspirando à sua revelia. Lucas, ao perceber a presença de Tânia, sentiu uma onda de desejo e respeito. Ele sempre admirou a mulher que, mesmo sendo a mãe de seu amigo, transparecia uma autoconfiança e beleza impressionantes. Tânia, por sua vez, sentia-se viva, como se uma energia começasse a pulsar entre eles. "Posso te oferecer algo?" "Uma água, talvez?", perguntou Tânia, tentando quebrar a tensão que se formava no ar. "Não, obrigado. Eu estou bem", respondeu ele, olhando nos olhos dela com uma sinceridade que fez seu coração acelerar. Algo em sua voz soou como um convite, uma dança sutil que os dois já pareciam ensaiar invisivelmente. O ambiente ficou carregado de possibilidades, e a ideia de que o desejo poderia florescer ali, entre risadas e olhares trocados, fez com que a atmosfera ficasse ainda mais envolvente. A conversa fluiu naturalmente, e os minutos se transformaram em horas enquanto compartilhavam histórias, risadas e confidências. Tânia nunca havia se sentido tão atraída por alguém como se sentia naquele momento. Enquanto falavam, um calor suave começou a se espalhar pelo ambiente, e os olhares se tornaram cada vez mais próximos. Quando Tânia se despediu, sentiu-se confusa, ainda imersa na sensação de que algo transformador estava prestes a acontecer. "Boa noite, Lucas", disse, sabendo que aquele momento ficaria gravado em sua memória. Mas ao sair, um sussurro em sua mente a fez hesitar. Seria realmente apenas um simples boas noites ou algo mais profundo estava prestes a se revelar? O coração de Tânia pulsava com a expectativa do que o destino poderia trazer, e o encanto daquela conexão ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, Tânia acordou com a lembrança do olhar de Lucas ainda persistindo em sua mente. O calor daquela conexão inexplicável parecia envolvê-la como um abraço acolhedor. Enquanto se preparava para o dia, ela não pôde evitar a sensação de que algo havia mudado dentro dela. A vida parecia um pouco mais vibrante, as cores, mais intensas. Ao descer para o café da manhã, encontrou seu filho, que comentava sobre um jogo de futebol. Tânia sorriu, mas sua mente estava longe das pequenas trivialidades, e ela estava absorta em pensamentos sobre Lucas, aquele jovem que havia tocado seu coração de maneira inesperada. Conforme o dia avançava, a expectativa crescia, e Tânia se pegava revisitando cada detalhe daquela conversa, cada sorriso que tinha compartilhado com Lucas, permitindo-se sonhar acordada. O que estaria fazendo naquele momento?
Será que ele também pensava nela? Naquele instante, ficou claro que uma nova possibilidade se apresentava à sua frente, e ela estava decidida a explorá-la. Após um dia combustível de pensamentos e emoções, ao cair da noite, Tânia decidiu que não podia mais ignorar a conexão que havia pulsado entre ela e Lucas. Era hora de ser corajosa e dar um passo em direção ao desconhecido. Com um coração acelerado, ela enviou uma mensagem a Lucas, convidando-o para um café em sua casa. O convite foi feito com um misto de ansiedade e esperança. A resposta veio rapidamente: claro, Tânia. Estarei aí em breve. O toque das palavras na tela fez seu coração disparar, e um turbilhão de sentimentos tomou conta de seu ser. Enquanto preparava o ambiente, cada movimento parecia carregado de intenção. As lembranças da noite anterior inundavam sua mente, e a ideia de que este encontro poderia ser ainda mais especial fazia seu entusiasmo crescer. O aroma de café fresco envolveu a casa, e a luz suave da sala deixava tudo mais convidativo. Quando o interfone soou, Tânia sentiu como se o tempo tivesse desacelerado, a expectativa do que estava prestes a acontecer era quase palpável. Lucas chegou com um sorriso radiante, e Tânia percebeu que o clima que antes era apenas uma possibilidade começava a se materializar. Enquanto conversavam, a atmosfera estava repleta de uma energia inconfundível. Cada olhar trocado era como uma sinfonia de emoções. Ela serviu o café com mãos trêmulas, e sua presença parecia brilhar em cada detalhe. A conversa fluiu, e entre risadas e opiniões sobre a vida, a proximidade física começou a aumentar. Lucas comentou sobre a beleza das pequenas coisas, e Tânia não pôde deixar de sentir que havia mais em suas palavras do que apenas um toque poético. Gradualmente, o ambiente foi se tornando mais íntimo. Ao olharem nos olhos um do outro, Tânia sentiu seu coração acelerar, e um calor percorreu sua pele, revelando que o desejo que havia sentido na noite anterior estava ali, pulsante e intenso. Em um gesto casual, Lucas tocou levemente na mão dela ao se inclinar para pegar a xícara, e Tânia sentiu uma corrente elétrica correr entre os dois. O momento parecia mágico, a conexão estava se tornando mais profunda, mais significativa. Conforme a noite avançava, a conversa se encaminhava para assuntos mais pessoais, cada confidência parecia selar um pacto invisível entre Tânia e Lucas. O que começou como um simples café agora se tornava um espaço seguro, onde segredos podiam ser compartilhados e vulnerabilidades reveladas. Lucas falou sobre seus sonhos e incertezas e Tânia, com um coração aberto, contou-lhe sobre suas próprias experiências e o que desejava para o futuro. Foi aí que ela percebeu que o jovem que sentava à sua frente não era apenas um amigo do seu filho, ele era alguém que também ansiava por conexão e por entender o amor em todas as suas formas. A cumplicidade entre os dois crescia a cada palavra, a cada riso, como se um laço especial estivesse se formando. A atmosfera tornou-se carregada de promessas silenciosas e de sorrisos que falavam mais do que palavras poderiam expressar. Tânia sentiu-se envolvida em uma dança delicada entre a razão e o desejo. A noite estava longe de acabar, e a expectativa do que o futuro poderia reservar começava a iluminar seus corações. Na manhã seguinte, Tânia acordou com o sol filtrando-se pelas cortinas, lembrando-se da noite anterior. A sensação de inquietude que a havia perseguido parecia mais clara agora. Ela se sentou na cama e ponderou sobre aquele breve encontro, perguntando-se se Lucas pensaria nela da mesma forma. O dia seguiu com sua rotina habitual, mas a mente de Tânia era um turbilhão de emoções. Enquanto preparava o café da manhã, sua mente voltava incessantemente ao sorriso de Lucas, à intensidade do olhar que trocaram. Com cada gole de café, uma pequena chama de desejo a aquecia. Lembrou-se de seu olhar sincero e de como ele se havia interessado por suas histórias pessoais. O que poderia acontecer se essa conexão fosse explorada mais a fundo? Tânia decidiu que merecia descobrir. Ao longo do dia, ela analisou suas roupas, tentando escolher algo que refletisse sua nova energia. Um vestido leve e elegante que realçava suas curvas parecia perfeito para o que estava por vir. Ela mal podia esperar para ver Lucas novamente, não como uma mãe, mas como alguém que também tinha seus desejos e anseios. À tarde, com o coração agitado, Tânia decidiu que era hora de ir ao parque, onde costumava caminhar. O parque era seu refúgio,
um lugar onde podia se perder na natureza e sentir a brisa suave. Ao caminhar, os pensamentos continuavam a girar em torno de Lucas, que agora parecia ser mais do que apenas o amigo de seu filho. Durante a caminhada, encontrou alguns conhecidos e trocou palavras de cortesia, mas sua mente estava longe. O que Lucas diria se a visse naquele vestido? Aquela ideia a fez sorrir. Ao chegar a um banco à sombra, Tânia sentou-se e aproveitou aquele momento de tranquilidade, permitindo que os sentimentos aflorassem. A natureza ao seu redor parecia vibrar, como se estivesse em sintonia com sua emoção. Ao olhar para o céu, pensou em como a vida poderia ser imprevisível e ao mesmo tempo maravilhosa. O improviso era fascinante, e ela estava cada vez mais disposta a abraçar essa nova fase de sua vida. Enquanto seu coração dançava na antecipação, Tânia se lembrou da importância de se permitir sentir, de explorar as sutilezas de um novo sentimento. No final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr, Tânia recebeu uma mensagem inesperada de Lucas. Oi, Tânia. Que tal um café mais tarde? Estou por aqui e adoraria te ver. O coração dela deu um salto. Com um sorriso no rosto, respondeu rapidamente, claro. Onde você está? A primeira ideia que veio à mente foi um pequeno café à beira da rua onde conversas e risadas se entrelaçavam com o aroma de café fresco. A expectativa começou a crescer dentro de Tânia, que estava ansiosa para descobrir o que aquele encontro significaria. Ao se arrumar para encontrar Lucas, Tânia sentiu as mãos tremendo levemente. Cada peça de roupa que escolheu era uma declaração de quem ela estava se tornando, uma mulher que buscava mais da vida. Ao se olhar no espelho, ela viu não apenas uma mãe, mas uma mulher vibrante, cheia de vida e pronta para explorar os novos horizontes que se apresentavam. O trajeto até o café foi uma mistura de ansiedade e excitação. A possibilidade de revelações, risos e novas memórias intensificava a sensação de que o encontro seria algo mágico. Ao chegar ao café, Tânia avistou Lucas sentado em uma mesa, sua expressão iluminada pelo brilho da luz do sol poente. Ele estava tão à vontade, como se aquele lugar fosse uma extensão de sua própria casa. O coração de Tânia disparou à medida que se aproximava. Oi, Tânia. Você está deslumbrante, disse Lucas, fazendo-a sentir-se especial. Tânia retribuiu o sorriso, sentindo que, de alguma forma, aquele momento era uma confirmação mútua de que algo profundamente significativo estava se formando. As conversas fluíam livremente, cada risada e olhar se entrelaçando em um padrão de cumplicidade que só aumentava. Eles compartilharam suas histórias, sonhos e experiências, como se fossem velhos amigos se reencontrando após anos. Tânia começou a notar pequenas coisas em Lucas que antes haviam passado despercebidas, a forma como ele gesticulava ao falar, o brilho em seus olhos quando contava algo que o entusiasmava. A conexão entre eles parecia transcender palavras. Ao final do encontro, quando se despediram, Lucas segurou a mão de Tânia por um momento mais longo do que o habitual. Estou ansioso para nos encontrarmos de novo, disse ele, deixando no ar uma expectativa palpável. Tânia saiu do café sentindo uma mistura de euforia e curiosidade. Ela sabia que algo mais profundo estava se formando entre eles e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva, pronta para explorar cada faceta dessa nova jornada. Depois da mágica noite no café, Tânia não conseguia parar de pensar em Lucas. A possibilidade de um novo romance a deixou inquieta, e a expectativa do próximo encontro parecia pulsar em seu coração. Ela decidiu que precisava fazer algo especial para que Lucas sentisse a mesma intensidade que ela. Com esse pensamento em mente, começou a planejar um piquenique em um parque próximo, um lugar onde poderiam se encontrar longe das pressões do dia a dia. Tânia imaginou a cena, uma toalha disposta sobre a grama verde, frutas frescas, queijos e uma boa garrafa de vinho para brindar a nova conexão. Todo o planejamento deu à sua semana um novo propósito. Hormônios e emoções a impulsionavam a cada passo. O sentimento de renovação permeava seus dias, e ela se permitia sonhar acordada com a ideia de Lucas em sua vida. Ao retornar ao parque, onde costumava caminhar, cada canto parecia vibrar em sintonia com suas emoções. Enquanto caminhava, Tânia se permitiu sentir o calor do sol em sua pele e o toque suave da brisa,
como se cada elemento da natureza estivesse comemorando sua nova fase. Ela estava muda de expectativa, ansiosa por criar mais memórias com Lucas. No dia do piquenique, Tânia acordou cedo, cheia de entusiasmo. Escolheu cuidadosamente cada item que levaria, desde as frutas cortadas até a toalha de piquenique que havia guardado para ocasiões especiais. Ao se arrumar, vestiu um vestido fresquinho que realçava suas curvas, sentindo-se poderosa e atraente. Quando chegou ao parque, a ansiedade disparou, mas a emoção de vê-lo eclipsava qualquer receio. Lucas chegou pontualmente, ainda em dúvida se estava vestido para a ocasião. Porém, o sorriso em seu rosto fez Tânia perceber que ele também estava animado. Ao se aproximar dele, ela retribuiu o sorriso, sentindo que aquele momento era uma confirmação silenciosa do que eles estavam criando juntos. O piquenique começou com conversas leves, risadas e, claro, algumas provocações sutis entre os dois. Tânia percebeu que, a cada compartilhar, a conexão se aprofundava. As mãos dele se encontravam casualmente ao pegar as frutas, e cada toque era uma promessa de que algo mais estava prestes a acontecer. Ao olhar nos olhos de Lucas, viu um brilho de curiosidade e desejo, e sentiu que ele também ansiava por aquele momento. Após algum tempo conversando e desfrutando da refeição, a conversa tomou um rumo mais íntimo. Tânia sentiu-se à vontade para compartilhar suas experiências de vida e ouvir as aspirações de Lucas. Ele descreveu seus sonhos sobre o futuro e as inseguranças que enfrentava. Cada palavra compartilhada criava uma sintonia mais profunda entre eles, como se estivessem costurando uma tapeçaria de sentimentos e histórias. Tânia ficou encantada ao perceber que Lucas estava se revelando como um jovem maduro e sensível, alguém que não tinha medo de mostrar vulnerabilidades. A cada confidência, o ambiente parecia iluminar-se ainda mais, e a energia entre eles se tornava quase elétrica. O piquenique tinha a leveza das primeiras impressões, mas também a profundidade de um relacionamento que, mesmo incipiente, prometia muito. Tânia tomou coragem e, em um impulso, tocou a mão de Lucas enquanto falava de seus momentos marcantes. Foi um gesto simples, mas que comunicou muito mais que palavras poderiam expressar. A cada instante, Tânia sentia que se aproximava mais de uma nova fase, onde os sentimentos poderiam ser explorados de forma sincera e aberta. À medida que a tarde se transformava em noite, o céu foi tingido de tons quentes e suaves, e o piquenique se tornou um cenário de histórias compartilhadas e sorrisos cúmplices. As conversas fluíam como um rio, levando Tânia e Lucas a momentos de pura conexão. Enquanto olhavam juntos o pôr do sol, uma quietude agradável pairou sobre eles, e a intensidade do momento fez Tânia perceber que dar aquele passo foi a melhor decisão que poderia ter tomado. No entanto, um arrepio correu por sua espinha quando notou a mudança no olhar de Lucas. Ele se aproximou um pouco mais, e o desejo pelo toque, pela intimidade, parecia vibrar no ar ao seu redor. Assim que seus olhares se encontraram, a atmosfera tornou-se carregada de expectativa. Sem palavras, ambos entenderam que aquele era um convite implícito. Lucas inclinou-se levemente, e seus lábios se encontraram em um toque suave. O beijo foi repleto de promessas e anseios, e Tânia sentiu que aquele momento poderia ter mudado tudo entre eles. O que começou como uma amizade casual agora definitivamente se transformará em uma paixão vibrante e cheia de possibilidades. E assim, sob o céu estrelado, Tânia percebeu que estava pronta para se entregar a essa nova e emocionante jornada com Lucas, um caminho que prometia descobertas e alegrias indescritíveis. A história ilustra como a vida pode apresentar oportunidades inesperadas de conexão e amor, independentemente da idade. Às vezes, o mais importante é ter coragem de explorar esses sentimentos e abrir-se para novas experiências. Qual outra história emocionante você gostaria de ouvir? Deixe suas sugestões e nos ajude a criar mais narrativas inspiradoras. Você acredita que a diferença de idade pode ser uma barreira em um relacionamento ou pode trazer novas perspectivas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos cheios de histórias cativantes e reflexões sobre relacionamentos.